Dizem que quando um fandom fica muito tempo sem receber a sua obra, um tipo de doença começa a se desenvolver na cabeça deles e todo tipo de teoria maluca começa a ser criada. Nas Crônicas de Gelo e Fogo, por exemplo, o pessoal está há mais de 11 anos sem livro, e isso faz eles teorizarem sobre fetos que viajam no tempo e escopetas feitas de aço valeriano. A comunidade de One Piece não fica muito atrás. O pessoal tá há pouco mais de 2 meses sem anime, e apareceu pra mim uma insanidade sugerindo que o Barba Negra estaria grávido, e esse seria o motivo por ele usar duas Akuma no Mis. Uma dele e a outra do menino que tá na barriga dele. E em homenagem a essa postagem amaldiçoada que apareceu no meu feed, eu trago hoje pra vocês as teorias mais malucas de One Piece. Em primeiro lugar, essa questão aí do Barba Negra. Barba Negra usa duas Akuma no Mis, é o único personagem na obra que consegue fazer isso. E no final das contas, por quê? Isso é tratado como um mistério na obra, e alguns teorizam que ele comeu uma fruta específica, a fruta do Cerberus, que permitiria a ele o poder de outras duas frutas, totalizando 3 frutas. Essa teoria é meio fraca, mas ela encontra algum respaldo quando você observa a bandeira do Barba Negra. 3 caveiras que aparentemente surgem de um corpo, em uma posição muito associada ao Cérbero clássico. Mas a teoria que eu quero trazer para vocês é que o Barba Negra teria múltiplas personalidades. Ele já foi mostrado como sendo um cara extremamente descontraído ou um cara muito maligno. E por vezes, um covardão de dar pena. Barba Negra poderia ser um aglomerado de 3 pessoas em um, o que teria certo respaldo na série em uma cena onde os Chapéus de Palha encontram o Barba Negra e detectam a presença de múltiplas pessoas. Claro, o lado mais intuitivo leva a crer que eles estavam se referindo à tripulação do Barba Negra. Afinal de contas, se os Chapéus de Palha soubessem que o Barba Negra é mais de uma pessoa, eles certamente já teriam comentado isso explicitamente em algum momento. Mas talvez eles não tenham percebido exatamente o que estavam vendo, e a presença de múltiplas pessoas poderia ser detectada mesmo observando apenas o Barba Negra. O potencial dessa teoria é bom, afinal de contas quem seriam esses 3 sujeitos, como eles se tornaram um, e como os Chapéus de Palha vão lidar com isso. Mas enquanto isso aí é uma teoria tangencial que pode ou não acontecer, a segunda é bem mais forte. O One Piece está na Lua, ou talvez ele seja a Lua. O astro que orbita a Terra é bem famoso no mundo de One Piece. Ele é referenciado em diversos arcos. E isso é algo esperado. O ciclo da Lua interfere diretamente nas marés, afinal de contas. Mas alguns fatores, que eu inclusive vou até explicar mais pra frente, sugerem que a Lua pode ser ainda mais importante do que isso. Desde poderes gravitacionais que podem trazer uma parte dela para a Terra, até espécies que já foram confirmadas como seres que vieram da Lua, há uma série de indicativos sugerindo que o nosso grupo vai para a Lua em algum momento. E talvez esse seja o último momento para encontrar o One Piece, que poderia ser a Lua ou estar na Lua. O One Piece poderia ser, por exemplo, a arma de Uranus, que guarda não apenas conhecimentos perdidos do século vazio, mas também um poder de destruição imensurável, capaz de bombardear a Terra de distância e colocar fim à Red Line. Parte dessa teoria vai ainda mais longe, sugerindo que o One Piece seria uma espada, que ao ser manipulada por Zoro, em um golpe que dá fim à Red Line, concretizaria os sonhos de diversos tripulantes, e sem dúvida faria do Zoro, o cara que destruiu a Red Line com um golpe de espada, o maior espadachim de todos os tempos. O mistério do One Piece consome a comunidade há muito tempo. A maior parte enxerga hoje que o que é o One Piece não é realmente importante. A piada de que o verdadeiro One Piece são os amigos que fazemos no caminho se tornou tão viral que ela precisou ser desmentida pelo próprio autor da obra. Mas ainda existe uma pequena parte que insiste em teorizar e buscar evidências do que seria o tesouro do Rei dos Piratas. Eu particularmente acho que é algum tipo de artefato mágico capaz de conceder qualquer desejo. Isso seria bastante satisfatório, incitaria a ganância de diversas pessoas, e seria também uma maneira de mudar completamente o mundo como nós conhecemos. E você, o que acha que é One Piece? Deixe aí nos comentários enquanto a gente segue para nossa próxima teoria, que dita que os dragões celestiais são alienígenas. É isso aí. Eu sei que isso tá um pouco manjado, já que eles usam roupas de astronauta, mas a roupa de astronauta não seria apenas uma referência ao fato de que eles são supostamente alienígenas. Veja que o nome Celestial dos Celestial Dragons pode se referir tanto a algo que é de certa forma divino ou transcendental, mas também pode se referir a algo relacionado à astrologia. Estrelas e planetas distantes são definidos como corpos celestes, afinal de contas. E aumentar o espectro da obra para outros planetas pode ser uma cartada final que Oda tenha, caso o nível de poder dos Chapéus de Palha se torne grande demais para que ainda exista no planeta de One Piece algo para apresentar desafio para eles, que é um negócio semelhante ao que aconteceu com Boruto. Outra ideia aqui é que usar os trajes espaciais não seria só uma maneira snob de não respirar o ar dos plebeus. Há diversos filmes e obras literárias que tratam de invasões alienígenas acontecendo na Terra que falham, não porque são detidas por super-heróis,
ou por uma grande união dos vários exércitos, mas porque os alienígenas não possuíam a imunidade necessária para lidar com germes, vírus e bactérias presentes no nosso planeta. Isso pode ser verdade para os dragões celestiais se eles forem alienígenas. O sistema imune deles pode não dar conta de lidar com as doenças que navegam no mundo de One Piece, o que também cooperaria para eles terem uma visão negativa das pessoas que estão abaixo deles, vendo essas pessoas como sujas e vetores de doença. A nossa quarta teoria versa sobre a mãe, ou na verdade a família de Nami. Numa primeira vista, Bell-mère é a mãe de Nami, independente de quem realmente tenha dado luz à garota. Todo o arco de Nami gira em torno de uma família que ela encontra para si, nos Chapéus de Palha. Isso faz a gente imaginar que o fato da Nami ser uma personagem adotada, que faz com que a família biológica dela seja um completo mistério, um pouco irrelevante, já que a personagem não é sobre isso. O problema surge quando você analisa que Luffy é filho de um dos revolucionários mais procurados do mundo inteiro. Sanji não fica muito longe, tendo também o seu próprio contato com a realeza. Jinbei também não é exatamente um plebeu, o que faz a gente repensar nesses fatores que, mesmo que inicialmente não fossem tão importantes, podem ser utilizados por Oda para dar uma apimentada na sua obra. E é claro que se existe a teoria, a gente tem os principais suspeitos. Muita gente parece sugerir que Jinny é uma mãe bastante apropriada para Nami, visto que as duas têm um visual e um conjunto de habilidades algo semelhante. Outros vão longe ao ponto de imaginar que Imo, o senhor do governo mundial, também teria algum parentesco com Nami. Diversos desenhos, referências e materiais promocionais mostram a navegadora usando vestidos de princesa, associada a criaturas como dragões e leões, que são símbolos de realeza, e vários outros detalhes que fazem a gente imaginar que Nami poderia ser, na verdade, uma princesa, ou pelo menos descendente da nobreza em algum grau. Para continuar falando das garotas, a gente tem outra teoria insana, sugerindo que a Kyuna é o Mihawk. Sim, mais uma teoria de menino virando menina, menina virando menino. Você já deve ter ouvido que o Crocodile é a mãe do Luffy, né? Algo semelhante sugere que a Kyuna, a rival que Zoro tinha em sua infância, forjou o próprio falecimento para na verdade fugir, ter a sua identidade e a sua biologia trocados por Ivan e transformar-se assim no maior espadachim do mundo, Mihawk, fazendo com que na verdade Zoro só tenha sido derrotado em toda a obra por um único indivíduo, Kyuna, que é Mihawk. Seria algo bastante trágico para o espadachim com olhos de falcão, já que ele de certa forma desiste da própria identidade para correr atrás dessa ambição. Outra ideia que vai mais ou menos nessa mesma linha sugere que quando Zoro realizar o seu sonho de se tornar o maior espadachim do mundo, ele iria, como agradecimento à sua amiga, pedir para que Ivan transformasse ele numa garota, e dessa forma, uma garota seria a maior espadachim do mundo. A parte mais louca desse aspecto secundário é imaginar que o Zoro então ficaria com o Sanji, dando fim à carreira de rejeição e à gadagem irrefreável do nosso cozinheiro loiro. E a nossa última teoria, essa que é a mais insana e sem pé sem cabeça, diz que Frank é Jesus Cristo. Não, nenhum outro personagem bíblico, que também poderia cumprir os critérios de Frank, especificamente Cristo. E por quê? Bom, porque Frank possui conhecimento sobre o Éden, porque ele nomeou as cabras, ou os bois reis, como Sodoma e Gomorra, e mais do que isso, pelo fato de ele ter rejeitado uma Akuma no Mi, cuja tradução é fruta do diabo, fazendo com que dessa maneira, simbolicamente, Frank tenha rejeitado o diabo. A verdade é que o One Piece traz muitos paralelos com o cristianismo. A ideia do Éden é bastante presente, nós temos a representação de cruz em diversos contextos, e a ideia de que o cristianismo existe em One Piece já valeria quase que um daqueles vídeos de iceberg por si só. Você conhece alguma outra teoria maluca que não foi citada? Deixa pra mim nos comentários, eu sempre aceito sugestões. E não esqueça de se inscrever para mais vídeos no Café com Spoiler.